E eu pretendo continuar pregando até a volta de Jesus, porque para mim Jesus é o Rei dos Reis. Esse aqui eu escrevi o ano passado. Eu conto aqui os eventos finais da história desse mundo aqui, a volta de Jesus, o milênio, novo céu e a nova terra, porque Jesus é o Rei dos Reis. Esse aqui eu vou deixar aqui porque é do pastor Jefferson, meu filhão querido. Mas eu não prego há 38 anos apenas. Eu comecei a pregar, eu tinha 16 anos, não tinha completado 17. Foi numa noite de primavera, dia 24 de setembro, muitos de vocês não tinham nascido, 1972. Naquele tempo os pregadores pregavam no mínimo 40 minutos. E eu me preparei para pregar 40 minutos. Só que eu estava tão nervoso, antes de me levantar um joelho batia no outro. E que eu preguei os 40 minutos em 8. Parecia uma metralhadora. Aí o irmão Hércio, o ancião que havia me convidado, viu, Ruberval? Ele se levantou e ele falou assim: olha, o que o Neumoel quis dizer. E aí ele falou mais uns 3 minutos. Mas 8:30 da noite, todo mundo tinha ido embora da igreja e o culto começou às 8. E alguém disse lá: vai ser um bom pregador. Estava enganado, né? Porque depois desses 8 minutos eu já tive que pregar por quase 2 horas na selva peruana. Porque lá, se você não pregar 2 horas, você não presta. Viajei de carro pela selva 5 horas para pregar para 22 pessoas. E eles nos serviram, depois do sermão, milho assado, batatas assadas, uma delícia. Estamos começando hoje, e eu espero, pela graça de Deus, ficar com vocês aqui até sábado que vem. E nós vamos tratar sobre o Rei dos Reis. Esse é o final de semana conhecido como o final de semana da Páscoa. A Páscoa era a primeira festa do Antigo Testamento. Eram 7 as grandes festas, e eles começavam com a Páscoa. Muitos de vocês, talvez até adventistas ou cristãos de outras denominações, talvez vocês não saibam exatamente o significado da Páscoa. Porque eu, durante muito tempo, também não sabia. Às vezes nós achamos que a Páscoa significa a passagem do povo do Egito para Canaã, ou ainda a passagem do povo pelo meio do mar. Mas religião não tem muito a ver com você, não tem muito a ver comigo. Religião tem mais a ver com Deus do que com você. Mais a ver com Deus do que comigo. Quer ver? Quase sempre nas nossas preces, nós falamos para Deus das nossas coisas, das nossas necessidades, dos nossos sonhos, dos nossos problemas. Eu estou mentindo ou não? Não é verdade? Páscoa, Pessah, é a passagem, mas é a passagem de Deus. Porque naquela noite, Deus passou pelo Egito. Naquela noite, o anjo do Senhor passou por toda a terra do Egito, e ele só não entrou numa casa, na casa onde estava o sangue do Cordeiro. E então essa uma casa, ela representa todas as casas onde havia sangue. E em todas as casas onde havia o sangue do Cordeiro, o anjo passou de largo, passou longe, e o primogênito continuou vivo.
Deus prometeu lá no passado, bem distante, um Salvador. E a Bíblia diz que, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, porque as coisas de Deus, elas acontecem no tempo de Deus. Aleluia! Não é no meu tempo, nem no seu. Esse mesmo Deus que prometeu um Salvador e que veio aqui, e que aqui deu a sua vida, Ele disse: virei outra vez. E escute, e se quiser dizer glória a Deus, pode dizer: Ele virá, e não tardará. Virei outra vez e vos receberei. O Deus que passou no Egito é o mesmo Deus que passou por aqui. É o Deus que passa na minha vida. E quando Ele passa na minha vida, Ele esparge o sangue do Cordeiro sobre mim, sobre o meu coração. E então o anjo da morte passa longe. E quando o Senhor, muito em breve, aparecer nas nuvens dos céus, Ele me levará, Ele levará você, Ele nos levará para a eternidade, e nós viveremos para todo sempre. Aleluia! Eu aprendi que às vezes 8 minutos, eles valem muito mais do que 40. Por ser um programa muito especial hoje, eu vou tentar ficar entre os 8 e os 40. Está combinado? E eu acho que a melhor coisa para louvar o Senhor Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, a verdadeira Páscoa, é contar o que o Senhor Jesus fez, faz e ainda fará. Eu quero ler um verso da palavra para você. Eu poderia ler daquela conversa de Jesus com a mulher samaritana, quando ele disse assim: se você conhecesse o dom de Deus. Eu quero usar essa expressão, dom de Deus. Mas eu vou usar Paulo, em Efésios. Se você quiser me acompanhar, nessa hora você pode usar o smartphone para ler a Bíblia se quiser, tá? Mas depois só poderá usá-lo se for para mandar uma mensagem espiritual para alguém. Efésios capítulo 2 é o verso de número 8. Efésios 2:8, o apóstolo Paulo diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, mas é dom de Deus. Quando Jesus falou para a samaritana: se você conhecesse o dom de Deus, eu acho que ele deve ter feito assim. Se você conhecesse o dom de Deus, é um presente. Esse é o presente, essa é a Páscoa. Páscoa não é coelho, nem ovo de chocolate, nem outras coisas. Páscoa é uma pessoa. É o Senhor Jesus. A Páscoa é a passagem desta vida para a vida eterna, na pessoa de Cristo. Essa é a verdadeira Páscoa. E Paulo então diz assim: não vem de vós, é dom de Deus. O que seria esse dom de Deus? Esse dom de Deus é pegar um indivíduo como eu, que está falando para vocês agora aqui. Um indivíduo de uma família simples, da roça, exatamente da roça, do interior de São Paulo, da lavoura. O indivíduo cuja família não tinha nada de bens deste mundo aqui. Dom de Deus é transformar um indivíduo como eu num pregador da palavra. Eu só não conheço ainda a Oceania. Está para o ano próximo esse assunto. Eu já estive pregando em todos os continentes. O que é isso? É dom de Deus. Dom de Deus é tirar você de onde Ele tirou e trazer você aqui. Mas tudo isso pode parecer pequeno para você, mas não é. Veja a alegria que existe no seu ser, no seu coração, na sua mente. Quão bom seria se o mundo todo tivesse a alegria que você tem.
Se o mundo todo tivesse a expectativa que você tem, e se o mundo todo tivesse a capacidade que você tem de resolver os problemas. Você já viu como é que nós enfrentamos os problemas? Quando nós não conseguimos resolvê-los, nós dizemos assim: muito em breve Jesus voltará. E aí nós seguimos em frente, diga amém. Amém. Quero contar para vocês o que Jesus fez na vida de um homem. E durante toda a semana eu pretendo contar e mostrar alguma coisa, ok? São todas histórias reais, verdadeiras. Essa história é bem antiga. 1978, um obreiro bíblico de Brasília recebe um telefonema. Hoje nós pegamos o aparelho, nós temos, por exemplo, o FaceTime. E eu falo com os meus netos, que eles entendem muito mais do que eu, dessas coisas. A gente fala assim e vê. Quando nós assistíamos isso há uns 30 anos, que eles viam no filme, assim, o outro falando, a gente fala, isso é impossível, é ficção. Não é verdade? Mas em 1978, para você fazer um telefonema, era quase um parto. Você ia numa central telefônica, meninada, escute aí, vocês que já estão com o aparelhinho aí no bolso. Você ia numa central telefônica, dizia o número e para onde você queria ligar. Aí a telefonista espetava uns cabos assim, que pareciam esses cabos que a gente liga nos microfones. E ela dizia assim, vai demorar 40 minutos. Quando ela dizia vai demorar 40 minutos, você podia aplaudir, porque às vezes demorava 2 horas, às vezes demorava 4 horas. Eu não sei o que a gente fazia naquele tempo, porque a gente tinha tempo para esperar essas 2 horas. Hoje não tem. O telefone tocou. Ele atendeu. Esse obreiro ainda vive, ele se chama Roberto. Alguns de vocês devem conhecer Roberto Cornetti. Claro que conhecem. O telefone dizia o seguinte, venha aqui às margens do rio Urucuia, em tal lugar, porque tem alguém para ser batizado aqui. Aí o Roberto ligou para Goiânia, onde estava a sede da missão, o presidente era o pastor Wilson Sarli, e falou para ele assim, tem alguém para batizar em tal lugar, o senhor vai comigo? Vou, porque o Roberto não fazia batismo ainda. Pegaram um carro antigo, naquele tempo era novo, Aero Willys, Rural Willys. Viajaram, pastor Jefferson, o dia inteiro, mas não chegaram no rio Urucuia. Era longe, o carro também naquele tempo não andava 150 por hora como hoje, ou 100, era bem menos. Chegou à noite. Para quem conhece, o Roberto é um homem maior do que eu. E o Roberto me contou essa história e me falou o seguinte, pastor, aquela noite eu quase fiz xixi na calça. E eu olhei para o tamanhão dele assim, né? E falei assim, mas que interessante, um homem do seu tamanho fazer xixi na calça, né? Ele falou outra expressão, não foi bem xixi na calça assim, foi outra coisa, mas é parecido com isso. Aí ele falou assim, pastor, enquanto a gente dormia lá dentro da Rural Willys, lá fora a onça miava. Aí eu raciocinei rápido, eu pensei, bom, é melhor fazer xixi na calça do que ser comido pela onça, né? Bom, amanheceu o dia, eles deixaram o carro ali, seguiram mais alguns quilômetros a pé e chegaram à margem do rio Urucuia. E esse rio é um dos afluentes de um grande rio brasileiro. E quando chegaram, tinha uma pinguela para atravessar. Não sei se vocês sabem o que é pinguela, os mais novos acho que não sabem o que é. Pinguela é quando você tem um rio que não é muito largo e você coloca uma madeira, uma tora, uma árvore assim, que ela fica de um lado e do outro do rio, e você passa em cima da árvore. Só que normalmente tem um corrimão para você segurar, para não desequilibrar e cair na água. E não tinha, só tinha madeira. E eles gritaram do lado de cá, Raimundo Sabino, seu Raimundo Sabino. E lá de dentro um homem respondeu, quem é? E eles disseram, pastor adventista. Aí o Raimundo Sabino saiu de dentro da casa, jogou uma corda para eles, eles amarraram a corda do lado de cá, o Sabino segurou do lado de lá e eles atravessaram.
Naquele dia, eles batizaram o Sabino, Raimundo Sabino, eles batizaram a esposa dele e eles batizaram o João, o filho deles. Quem era o Mundico Sabino? Era um matador de aluguel. E ele já havia destruído ou matado 17 pessoas. No seu rifle, sua carabina, havia 17 marquinhas assim. Cada marquinha representava uma pessoa morta. Como que esse homem foi alcançado pelo Evangelho do Rei dos Reis, que é a nossa Páscoa, o Senhor Jesus? Ele recebeu de presente uma Bíblia. E ele começou a ler a Bíblia. E foi lendo a Bíblia, Gênesis, quando chegou em Êxodo, no 20, deu confusão. Porque lá está escrito, não matarás. Ele falou assim, mas como é que eu vou... Esse é o meu ganha-pão. Não, porque tem gente que faz um monte de serviço por aí, alguns deles vocês não teriam coragem de fazer, e nem eu, não é verdade? Mas é profissão, né? Felizmente, ainda hoje é possível encomendar a morte de alguém por R$100. Só por R$100, em alguns lugares. O que ele fez? Pegou a Bíblia e não quis ficar com a Bíblia. Deu de presente para um irmão, morador também das margens do mesmo rio, só que uns 20 quilômetros acima. E o irmão começou a ler a Bíblia. E foi lendo. E de repente chegou onde? Não matarás. O irmão também era matador de aluguel. O que o irmão fez? Esse negócio não é para mim. Pegou a Bíblia e jogou dentro do rio. Um domingo qualquer, o João, filho do Mundico Sabino, estava pescando nesse rio com seu arpão, e ele viu que vinha descendo com a corredeira, com a correnteza, um negócio escuro, e ele pensou que fosse um tambaqui, um pacu, qualquer peixe, e puxou o gatilho. E quando puxou a cordinha, era uma Bíblia. Mas ele já tinha visto uma Bíblia igualzinha àquela com o pai, chamou o pai. E o pai abriu a Bíblia em cima de um tronco de árvore, para certificar de que era a mesma Bíblia. E ao perceber que era a mesma Bíblia, o Espírito do Rei dos Reis, a nossa Páscoa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, todo aquele, até o matador, a prostituta, e eu não vou falar outras coisas porque alguns se sentem ofendidos. Não importa quem a pessoa ou quem você seja, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Esse é o dom de Deus. Raimundo tremeu. E para um matador de aluguel tremer, é só pelo Espírito do Senhor, né? Bom, o resumo é o seguinte, irmãos. Passados uns 7 meses, o telefone toca de novo. Aquele parto todo que vocês já aprenderam, tá? O telefone toca de novo. Vem aqui porque tem mais gente para batizar. O Senhor Jesus é tão incrível. Vou repetir. O Senhor Jesus é tão incrível que Ele pode transformar um matador de aluguel em missionário. Você falou que era João para representar, mas eu não sei o seu nome. Mas ele falou e está falado. O Senhor Jesus transforma corações. Raimundo resolveu fazer do restante da sua vida uma missão. E olha que coisa maluca, irmãos, amados, amadas. Ele começou a trabalhar com as famílias das quais ele havia matado alguém. Não é coisa de louco? O que a Bíblia diz? Que o Evangelho é o quê? É loucura. Que tal? Quando os pastores foram lá batizar no segundo batismo, não caia da cadeira nem do banco.
Raimundo Sabino tinha preparado para o batismo, pastor Jefferson, 105 pessoas. 105 pessoas. Falei que eu ia mostrar algumas coisas, né? Me ajuda aqui, pastor. Tira com carinho para ela não se estragar, tá? Vem aqui na frente, mostra para o povo de Deus a Bíblia do Raimundo Sabino. É até difícil segurar, ela está desfolhando, né? E olha, a água só estragou um pouquinho as beiradinhas aqui, gente. Vê que é um milagre de Deus, né? Eu contei essa história e mostrei essa Bíblia numa campal em Altamira, no interior do Pará. E quer ver como é que é? É muito legal. Um camarada levantou de lá, a hora que eu mostrei a Bíblia, ele veio andando assim. Um sujeito bem branco, calvo. E ele veio falando umas coisas, mas a gente não escuta, porque a gente está falando no microfone, o camarada vai falando ali. Mas a hora que ele chegou perto, ele falou assim: pastor, eu estava lá nesse batismo de 105. Aí eu já puxei ele para cima, falei: então vem cá, conta aí para o povo, né? Ele falou: eu me chamo Isaías. O meu pai, eu sou Isaías Júnior, o meu pai, pastor Isaías, meu pai ajudou a batizar nesse batismo das 105 pessoas. E pastor, o senhor quer um presente? Falei: claro que eu quero, quem não gosta de presente, né? Falou: vou lhe dar o telefone do neto do Raimundo Sabino, filho do João. Onde ele mora? Ele mora num travessão aí, porque lá é por travessões, né, o endereço. E me deu o telefone e eu liguei e falei com o filho do João, o que pescou a Bíblia, neto do Raimundo Sabino, ex-matador, missionário. E ele falou assim: pastor, é tudo verdade. Só na minha família tem 50 pessoas na igreja. Obrigado, pastor Jefferson. Amados, quem é Jesus? Jesus é o Rei dos Reis. E quando ele entra na vida, ele transforma a vida. Olha para a sua vida. Você não é mais o que você era. Já percebeu? Eu, quando era garoto, eu gostava de jogar bola. Eu não tinha engolido a bola naquele tempo ainda, né? Mas eu não gostava só de jogar bola, eu gostava de brigar. Já pensou? E mesmo franzino, magrelinho, dizem que eu era bom de briga. Hoje, mas não é hoje, isso já tem anos. Para um indivíduo brigar comigo, ele vai demorar uns 300 anos mais ou menos. O Senhor me transformou. Vocês podem até não acreditar, mas eu soltava busca-pé pela janela da igreja pentecostal. Era terrível. Hoje eu oro pelos nossos irmãos pentecostais. É diferente, porque o Senhor transforma. Muito em breve o Senhor Jesus virá. Esse mesmo Jesus que é a nossa Páscoa, esse mesmo Jesus que me tornou um pregador, esse mesmo Jesus que salvou você, esse mesmo Jesus que salvou você que está nos acompanhando agora aí, esse mesmo Jesus, ele virá outra vez. E nós o veremos. Muito em breve, nós o veremos voltando nas nuvens dos céus. E qual é a principal razão da sua vinda? Pastor, ele virá cumprir as profecias. Está certo, virá. Mas sabe o que diz o Evangelho segundo Mateus? Ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos da terra. Ele virá para reunir os seus escolhidos. E eu estou numa expectativa de que ele venha e venha logo. Com a nossa jubilação, nós saímos de São Paulo.
E nós fomos para o interior de São Paulo. O filho mora no interior de São Paulo. E nós fomos morar na mesma cidade que o filho. Sabe qual foi a primeira coisa que nos aconteceu mudando para o interior? Uma coisa muito triste. O pai da minha esposa morou comigo 38 anos. 38 anos. E era um homem sensacional. O pastor Jefferson conheceu muito bem, o Voneu. Tão sensacional que em 38 anos nós nunca iniciamos sequer uma discussão. Ele era muito bom. Nunca pescou durante toda a vida, mas como eu gosto de pesca, ele ia comigo para fazer companhia. No dia 2 ele se sentiu mal, foi andando para o carro, fomos para o hospital. Em 2 ou 3 horas eu estava voltando para casa só com as roupas dele. Eu não quero mais ficar aqui. Eu quero ir para o céu. Mas eu não quero ir para o céu porque eu quero ver o Voneu de volta, o meu pai de volta, minha mãe de volta, os meus amigos de volta. Não é só por isso que eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu porque eu quero ficar com Jesus. E eu quero, pela graça de Deus, misericórdia de Deus, durante toda a eternidade, da maneira do céu, não na maneira da terra, falar para Jesus: obrigado. Eu terei uma eternidade inteira que nunca vai acabar para dizer obrigado. E não será aquele obrigado que fica, não. Uma vida inteira de adoração e de louvor durante toda a eternidade. E você? Por que é que você quer ir para o céu? Claro que nós temos lutas aqui, nós queremos que elas terminem, que elas acabem. Mas não é por isso que nós devemos querer ir para a glória de Deus. Nós queremos ir para a glória porque nós queremos ver Jesus. Minha pergunta hoje é: você está pronto para ir com Jesus? Dá uma olhada na sua vida aí, rapidinho. A sua maneira de se relacionar com Ele, ela é tão profunda que você conseguiria se relacionar com Ele toda a eternidade, o tempo todo? Ou o seu relacionamento com Ele é tão pequenininho que depois de 5 minutos você já não teria mais o que falar com Ele? Eu quero orar com você depois da música. E eu quero pedir para Deus que dê a você e a mim esse senso da necessidade de um relacionamento íntimo, pessoal, intransferível, diário com o Senhor Jesus. Talvez você esteja distante no que tange ao relacionamento pessoal com Jesus. Se você quiser se aproximar aqui do altar enquanto o grupo estiver louvando, vem aqui perto do altar. Deus tem bênçãos para você e para mim. Vem aqui. Deus vai tocar o seu coração, a sua mente, a sua vida, porque muito em breve nós veremos Jesus. Algo é muito importante. Normalmente nós não transferimos para outra pessoa, nós não terceirizamos, não é verdade? O livro do Apocalipse foi escrito por João, mas há trechos do Apocalipse que Jesus mesmo pronunciou, não foi o anjo. Eu vou citar apenas um exemplo, o verso de número 20 do capítulo 22. O Senhor Jesus falou assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz, é o Senhor Jesus falando, certamente venho sem demora. E João falou, amém. Vem, Senhor Jesus. Certamente, a volta de Jesus é certa, é pessoal, eu venho, e é sem demora.
A gente gosta de algumas coisas desta vida, não é verdade? Não é pecado gostar de algumas coisas. Eu mesmo gosto de algumas coisas. Por exemplo, pastor Jefferson, que é meu filhão, tive a alegria de dedicar há 20 anos a Isabela. Foi o primeiro bebê com o qual eu passeei na igreja. Depois disso virou uma febre. Nós gostamos de uma boa caneta, não é, pastor? E temos uma ou duas ou três ou quatro, sei lá. É bom ter um bom carro, uma boa casa, uma boa roupa, uma boa comida. Mas, gente, a nossa cabeça tem que estar no céu. Ela não pode estar nesse mundo aqui. Ela tem que estar na eternidade. E esta semana, com a graça de Deus, eu estou orando para isso, viu, Nitinha? Eu quero levantar a sua cabeça na direção do céu. Nós vamos tratar de alguns assuntos aqui, tremendamente importantes. Nós queremos ir para o lar. Não perca, tá? Senhor, nós estamos esperando Jesus. E nós o esperamos nos nossos dias, nesta geração. Nós queremos vê-lo muito em breve nas nuvens dos céus. Dá uma olhada para a tua igreja aqui. Olha que povo maravilhoso. Homens e mulheres, jovens e crianças que escolheram amar e servir a Jesus. Nós queremos te amar e te servir durante todos os dias da nossa vida aqui. E depois queremos continuar te amando e te servindo por toda a eternidade. Quero uma bênção ao pastor Jefferson com a sua família. Uma bênção para os líderes da igreja com suas famílias. Uma bênção para cada homem, para cada mulher, independente da idade. Para cada menino, cada menina, cada jovem. Senhor, abençoa-nos com as bênçãos celestiais. Cura o nosso coração, a nossa alma. E torna-nos semelhantes a Jesus. E que muito em breve o vejamos vindo e o recebamos, para que também recebamos o galardão. Nós oramos agradecidos em Jesus. Amém.